Bom dia, Clarison. Prazer estar aqui com você. Bom dia, Clarison. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Evento nesta semana em Ponta Grossa, né, através da 8ª região itinerante do Conselho Regional de Nutricionistas. E qual que é o objetivo de todo esse evento? Então, nós temos esse evento, né? Nós fazemos esse evento 2 vezes ao ano, em meso-regiões, né, do estado do Paraná. Então, o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª região, ele se descentraliza. Ele vai até algumas macro-regiões e leva toda uma estrutura, né, para a gente sair da capital, vamos dizer assim, sair da nossa casa e se aproximar dos profissionais e dos técnicos em nutrição e dietética. E com isso também a gente aumenta a visibilidade e o trabalho que o Conselho Regional desenvolve. Uhum. E qual que é esse trabalho que vocês fazem e esse acompanhamento dessas cidades fora da capital do estado? Nós temos, normalmente a gente se organiza, né, durante uma semana, ou aqui no caso são 3 dias. Nós tivemos início ontem com atividades. Ontem nós tivemos no Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa, conversando com os estudantes. Então nós temos ação com as instituições de ensino superior e temos ação com gestores públicos, uma ação política também e uma ação de trazer informações também. Então, a gente tem um ciclo de palestras, que isso é aberto a todos os nutricionistas e estudantes de nutrição também. Agora, algo muito importante se debater hoje, com acesso à informação, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é doutor em tudo, né? E até doutor em alimentação, é nutricionista, passa a receita um para o outro. Qual que é a importância de buscar realmente um profissional qualificado, um profissional que entenda do que está acontecendo no mundo no momento? A gente até brinca às vezes, né, que todo mundo é meio nutricionista. Então a gente fala, por que não procurar um nutricionista inteiro, né, que é aquele profissional que vai poder adequar todas essas ações, né, para o que efetivamente esse paciente ou essa população precisa. Hoje a gente, e com esse acesso à informação, e nem toda a informação que a gente recebe ela é segura, né? Então a gente vive também dentro da nutrição o que a gente chama de terrorismo nutricional. Né? Isso não pode, isso agora pode, isso já não pode mais, né? Então, assim, sempre o profissional, o nutricionista, ele vai entender exatamente, né, do que está acontecendo e poder direcionar isso. Então, isso é uma das nossas preocupações e também por isso que a gente trabalha nessa aproximação com os profissionais para trazer isso, né, dentro das atualizações que a gente também faz dentro do itinerante. E o campo da saúde também tem evoluído nos últimos anos, né? Tanto de pesquisas fora do país, como pesquisas em instituições públicas e privadas do nosso país. E isso demonstra uma capacidade de pesquisa. E às vezes assim a gente complica o que deveria ser muito mais simples, né? Então a gente acaba complicando o ato de se alimentar, a gente vai para um extremismo, quando a gente tem que resgatar os nossos hábitos alimentares tradicionais, né? Quando a gente fala de uma alimentação saudável, e não pensando em nenhuma patologia, né, Deise? Que a Deise trabalha bem com a área clínica, com diabetes, então assim, quando a gente não tem nenhuma patologia específica, o que a gente precisa comer é o que as nossas avós comiam, o arroz, o feijão, a salada, a fruta. A gente não precisa inventar muito, a gente não precisa complicar algo que é simples e é natural nosso, né? Não pensando em nenhum tipo de patologia ou, né, nutrição do esporte, que são mais específicos. Mas, de maneira geral, se alimentar, o ato de se alimentar ficou complicado porque nós complicamos, né? Ele é muito mais simples do que a gente imagina. Tem alguma explicação para o nível de obesidade que nós temos no nosso país, né, que é um número elevado? É algo relacionado à própria comida, ou ao não comer bem, ou relacionado à não atividade física? Você tem uma avaliação sobre isso? Historicamente, na verdade, a gente vem acompanhando, né? Então a gente tem algumas pesquisas que trazem dados de tendência secular, né? Então a gente vem mudando nosso perfil epidemiológico e, né, passando por um processo que a gente chama de transição nutricional. Não só voltado para a alimentação, mas todos os outros comportamentos que estão ligados, né, e que foram sendo mudados ao longo do tempo. Então a gente diminuiu a atividade física, a gente mudou a nossa forma de se alimentar. Antes nós comíamos produtos in natura ou minimamente processados. Hoje a base da alimentação, ela vem sendo mudada para alimentos ultraprocessados, né, que são alimentos e que a gente vem acompanhando, que estão ajudando na mudança desse perfil nutricional. Então hoje a gente já tem, da população adulta, homens e mulheres, mais quase 60% já da população com excesso de peso. Crianças que lá em 74, 75, nós tínhamos 4% de excesso de peso, hoje a gente já está com 30%, 35%, né? E a gente percebe que o que veio caminhando junto com essa mudança também do perfil nutricional foi a mudança no tipo de alimentação, na forma de se alimentar e no hábito de se alimentar.
E é lógico também, né, com a modernidade, então tudo está muito mais fácil, né? Antes até para assistir televisão, se a gente quisesse mudar de canal, a gente tinha que levantar para mudar de canal, né? Hoje a gente tem tudo à mão, então a gente reduziu muito também o nosso gasto energético, então isso acaba contribuindo também. A gente aumentou a nossa ingesta, né, de alimentos não saudáveis, né, de calorias vazias, e a gente diminuiu nossa atividade física, que contribuía nesse processo também aí de manter a gente um pouco mais saudável, né, Deise? Uma outra pergunta também é nessa questão de familiar, né? Antigamente nós tínhamos que sentar com os pais para almoçar, não tinha celular, não tinha nada, e você tinha que realmente parar, e a mãe ou o pai forçava até mesmo você comer um espinafre, por exemplo, né? É um prato típico. Mas e hoje, como fazer isso com essa modernidade, fazer com que as crianças entendam um pouco desse raciocínio e fazer com que aquele verdinho é gostoso, a cenoura, pela cor, laranja, é bonito dela comer. Eu vejo que hoje, com a questão de os pais trabalharem fora, né, e as crianças muito tempo estão em casa ou ficam um tempo sozinhos, o industrializado entrou muito cedo na alimentação. E, então, abre-se mais embalagens do que descasca-se fruta ou legumes, né? Então, essa facilidade contribui com esses índices de obesidade, com índices de hipertensão, de colesterol elevado, porque os alimentos vêm enriquecidos com açúcar e são ricos em gorduras também, né? Então, essa volta do ensinar receitas culinárias, de não torcer o nariz para o chuchu, sabe? Eu acho que a introdução, sem ser tão dolorosa, mas tem que comer chuchu, não é porque é obrigado, ou mascarando o alimento, mas mostrando a importância de que isso traz para o nosso organismo. E diante disso também, nessa ação que a gente está fazendo aqui, nessa ação política, a gente faz essas reuniões com os gestores, secretário de Educação, secretário de Saúde, o prefeito, né, o vice-prefeito, secretário de Abastecimento, e trazendo esses temas para inserção nessas políticas públicas, esses temas relacionados à alimentação e nutrição, que eles perpassem essas ações de educação, de saúde, de abastecimento, e isso tentando fazer a população entender essas mudanças de hábitos que nós temos. Na verdade, é voltar às origens, porque a gente teve um caminho que a gente está vendo que não está dando certo, esse caminho que a gente tomou da industrialização, junto com o sedentarismo, com tudo, né? Então, a gente tem que retomar, porque junto com tudo isso veio também o aumento das doenças crônicas não degenerativas. É nisso que eu queria entrar, porque as pessoas muitas vezes começam a se alimentar melhor depois que tem alguma patologia, tem alguma doença. Às vezes é tarde também. Quando deveria ser o constante da nossa vida, como prevenção e não só como tratamento. Então, a alimentação saudável, ela não é porque a gente, quando tem um diabetes, desenvolve diabetes, que temos que fazer uma alimentação diferente. Na verdade, é a alimentação saudável. E aí parece que está se restringindo algumas coisas, quando na verdade é o que deveria estar sendo praticado, vamos dizer, durante todo o tempo da vida da gente. O Alessandro até falou, né, com uma alta de preço que você vai no mercado agora e está tudo com preço alto, se você procurar o básico, você se alimenta bem, com qualidade e gastando um pouco menos, né? E pensando na questão até do abastecimento, às vezes a gente não linka também com o aspecto da nutrição, mas é um dos campos da atuação do nutricionista também a garantia da segurança alimentar e nutricional da população e justamente promover, né, quando a gente pensa nessa questão que a gente teve agora do desabastecimento. Por que a gente ficou desabastecido? Né? Porque às vezes eu tenho a produção de alface aqui do lado, mas eu compro lá de São Paulo. Né? Então, assim, a gente vê que os mercados que trabalham com incentivo à agricultura familiar, a produção do pequeno proprietário, eles não ficaram desabastecidos. Né? Porque a gente teve essa proximidade do mercado consumidor para o mercado produtor. E essa é uma das vertentes também da nutrição. Né? A gente incentivar mais essa compra e essa aquisição do produto na própria região, do agricultor familiar, porque assim, se a gente não conseguir dar uma renda e um preço justo para esse agricultor, esse pequeno agricultor, daqui a pouco não vai ter quem produza a nossa alimentação. Né? A gente sabe que os grandes produtores produzem soja, que não é para consumo humano, né? E a gente acaba, né, não tendo essa relação próxima. Então, daí quando acontece o que aconteceu agora, por exemplo, dos caminhoneiros, né, que a gente teve essa crise de abastecimento, né, a gente ficou sem os produtos. Mas por quê? Porque a gente busca lá longe o que às vezes a gente tem aqui do lado e a gente não acaba não valorizando. Então, dentro do trabalho do nutricionista, esse também é um dos papéis dele, né, de tentar ligar novamente essa questão, de aproximar, né, o público consumidor com o produtor. Isso é o papel também do Poder Executivo, né? Fazer esse trabalho, por exemplo, aqui em Ponta Grossa a gente tem o Feira Verde, onde as pessoas trocam reciclável por
verduras, legumes, enfim, apoiar a agricultura familiar, apoiar a feira de produtores nos bairros, né? É um incentivo a mais para que as pessoas não precisem ir todos os dias no mercado buscar um produto que nem sabem qual a procedência, né? Isso é importante. Não sei se a Deise quer comentar alguma coisa sobre isso, mas esse é um dos nossos papéis enquanto gestor público, né? Então, eu também sou gestor público, né? Trabalho dentro das políticas públicas, e é justamente isso, a gente tentar resgatar isso sempre em prol da população, né? Para benefício da população. Eu acho que você colocou muito bem, Alex, essa questão, e pensar que a segurança alimentar e nutricional, ela envolve o acesso, a distribuição, a disponibilidade do alimento e o consumo do alimento. Então, é toda uma cadeia que a gente está falando em segurança alimentar e nutricional. Mais um detalhe, queira acrescentar, por favor? Gostaria de acrescentar aqui que a nossa programação, contando com o dia de hoje, né, nós estamos 1h30, a gente tem, agora às 10 horas a gente tem essa reunião com os gestores públicos, que nós já falamos. 1h30 a gente tem uma carteira de entrega profissional, que é exclusiva para os novos nutricionistas, e 2h30 a gente começa com o ciclo de palestras. Então, aí a população, os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética estão convidados a participar. Nós temos hoje contemplados neoplasia, dieta e neoplasia, com a professora Estela Rabito. Depois temos ficha técnica de preparação com o conselheiro Alexandre Wozniak. E à noite também nós vamos na Faculdade de Ponta Grossa, onde a gente vai fazer uma fala com os estudantes sobre o papel do Conselho Regional de Nutricionista, onde eles, no futuro, serão inscritos nesse conselho, né? E aí amanhã, novamente, começamos com essa palestra, só que na Cesumar, Ponta Grossa. Depois, 8h30, né, isso é exclusivo para os alunos. Depois, 8h30, a gente tem aberto também aos nutricionistas, que é a discussão do novo Código de Ética do nutricionista, do Código de Ética e Conduta, que ele foi lançado agora em maio de 2018. Então, nós estamos também fazendo essa divulgação. Foram 3 anos de uma participação, uma construção coletiva. E depois finalizamos com nutrição esportiva, com Graziela Beduschi, que é uma outra conselheira. Queria dizer também que nós temos um plantão que está acontecendo na Câmara Municipal, onde lá, né, tem orientações, tem atendimento administrativo, orientação tanto aos técnicos ao nutricionista, quanto como se inscrever, como regularizar débitos e esclarecimento sobre o exercício profissional. Então, só reforçando o convite da Deise aí para que todos os nutricionistas e os técnicos, né, participem desse evento, que é pensando neles que a gente está aqui nesse momento. Né, gostaria de agradecer à rádio por abrir esse espaço para a gente conversar e expor um pouquinho mais do que é a função e de quais as atribuições do nutricionista e do Conselho Regional de Nutricionistas também. Então, obrigado, Clarison. Obrigada, Clarison, e a todos os ouvintes. Tá certo. Nós conversamos com a Deise Regina Batista, vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionista, e também com o Alessandro Wozniak, conselheiro do Conselho. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações.